Quando eu falei vou levantar para fazer o café, que eu olhei pro lado do meu guarda-roupa, aí começou a se abrir a visão. Ali estava o meu guarda-roupa, é como se ele fosse desaparecendo e fosse abrindo assim, um telão, né? Aí o meu guarda-roupa, eu não vi mais o meu guarda-roupa, não vi mais a parede. Eu vi uma imagem, né? Tipo uma floresta. Aí de longe eu já observei hospitais. Aquilo ali eu já comecei a ficar triste. Falei, Senhor, por que hospitais? Que a pessoa se proteger não só com máscara, igual nós usamos a máscara, né, na Covid, não. Essa era uma coisa pior do que a Covid. O interessante, queridos, é que no meio desse sonho eu tive alguns relances de algumas cenas. No meio da sequência desse sonho, Deus me deu relances de algumas cenas que aconteceram pontualmente. Na primeira cena, eu vi muitos cachorros dentro de uma caçamba de um caminhão. E esses cachorros eram muito ferozes. E esses cachorros estavam sendo soltos numa floresta para caçar pessoas. Depois, num outro relance, eu vi uma mulher ajoelhada e algumas pessoas seguravam essa mulher pelo cabelo e iam degolar ela com uma faca. Ela olhava fixamente para frente e uma luz brilhou nos olhos dela. Eu vi uma luz acender nos olhos dela. Aqui, ó, vamos de 2021 a 2023. Olha aí. Ó, vou parar aqui, vou dar uma pausa. Aqui está, né? Deixa eu pausar melhor assim. Aqui. Então tem imagem e vídeo aí, que interessante. Exatamente. Ó, 23 de março de 2021 foi quando começou o trabalho de monitoramento do Rio Eufrates. A gente pode ver que existe ali 3 janelas, né? 2 acima da água e a outra lá em cima, naquele, como se fosse um farol, né? Isso é cumprimento de profecias. Ó, no dia 16 de outubro de 21, olha o tanto de janelas que já tem, pastor Rodrigo. Meu Deus, meu Deus. Era apenas 2. Já está com 2,5 a mais. Ele vê que já começou 2 de julho de 2023. O farol, ou seja, o prédio, já não está mais rodeado de água. Isso chega a me arrepiar, pastor Rodrigo. Meu Deus. O prédio já está na terra, direto. Dá uma olhada nisso. E é aí, pastor, que entra, então, o selo, né? Os selos, o qual são os cavaleiros do Apocalipse. E dentre os cavaleiros do Apocalipse, um deles marca exatamente os 2 milhões de pessoas, se acontecer hoje, né, pastor? Se fosse acontecer hoje, seria 2 milhões de pessoas marcadas. Né? 2 bilhões marcadas aí. Infelizmente, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, mas nem o pastor Claudinei, é a Bíblia. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva com vocês novamente. Sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Tá bom? Tô muito feliz porque o nosso canal já tá batendo a marca de 8 mil inscritos, que não é um canal velho, né? Não é um canal antigo, um canal novo, né? Eu tô muito feliz com isso. E Deus, eu tenho orado para o Senhor enviar pessoas aqui do canal aqui que tem um discernimento espiritual, e eu sei que vocês têm. Vocês que estão chegando agora, vocês vão se inscrever a partir desse vídeo, outros que virão à tarde ou à noite. Meus queridos, eu quero deixar para vocês aqui 3 vídeos, tá? De 3 situações aí reveladoras para vocês. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, mas tem tanta coisa de revelação, tanto negócio de profecia, mas meus queridos, lá em 1 Tessalonicenses vai dizer o seguinte, que nós não devemos rejeitar as profecias. Nós não devemos aí não observar as profecias, nós temos que analisar as profecias, tá bom? E a Bíblia diz que elas seguirão os que creem, tá, meus queridos? Então esses vídeos que vou botar aqui para vocês são vídeos reveladores, tá? Vocês precisam analisar com calma, com clareza, tá? Eu não posso falar tudo aqui porque às vezes o YouTube acaba aí, as diretrizes acabam derrubando o vídeo, tá? Mas são 2 vídeos, um vídeo é de um áudio de um testemunho forte, uma revelação forte que essa irmã recebe. O outro vídeo também fala de grandes coisas que Deus está preparando e revelações poderosas, um testemunho praticamente da missionária. E o terceiro vídeo que eu vou colocar aqui é um vídeo falando, 2 pastores falando sobre uma situação que virá aí, que eu não posso falar aqui
apertamente para vocês, tem que falar em códigos por causa da plataforma. É um vídeo que aí, tá? Segundo eles, 2 bilhões de IP, vocês já sabem aí, já estão marcados, tá? Vou deixar o vídeo para vocês aqui, são vídeos reveladores e fortes. E vocês aí analisam, tá? Analisam aí pelo Espírito de Deus. Tá, meus queridos? A Bíblia diz que sinais seguirão os que creem. Deus está se comunicando com sua igreja. Deus está se comunicando, Ele está se revelando. A Bíblia diz o quê? Que nos últimos dias os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Então os sinais seguirão os que creem. Então vamos analisar, não vamos desprezar as profecias, como diz lá em 1 Tessalonicenses. Tá, meus queridos? Então, sem mais demora, vou deixar o vídeo com vocês. Já peço, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Tá bom, meus queridos? Para que outras pessoas possam ver também, serem abençoados, serem edificados com essas revelações, tá? Tá bom, meus queridos? Então fica todo mundo com Deus. Já quero agradecer a vocês por ter ficado até o final do vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Paz do Senhor. Quando eu falei que vou levantar para fazer o café, que eu olhei pro lado do meu guarda-roupa, aí começou a se abrir a visão. Ali estava o meu guarda-roupa. É como se ele fosse desaparecendo e fosse abrindo assim, um telão, né? Aí o meu guarda-roupa, eu não vi mais o meu guarda-roupa, não vi mais a parede. Eu vi uma imagem, né? Tipo uma floresta, muito mato, muitas árvores, tá? E uma chuva bem fininha, aquela chuvinha, aquela garoa, né? E aquele verde muito bonito. Eu fiquei impactada. Eu pensei, que lindo. Eu pensando, né? Que mais uma visão, Jesus, obrigado. Eu fico tão feliz com as visões. E eu fiquei impactada. Fui indo e dando glória a Deus, que eu amo os arrebatamentos. No início eu me assustei, que eu não conhecia, era a primeira vez. Aí de longe eu já observei hospitais, né? Deu para mim perceber que eram hospitais, né? Que eu estava assim no alto. E aí eu fui ficando mais próxima ainda. Aquilo ali eu já comecei a ficar triste. Falei, Senhor, por que hospitais? Né? Por que hospitais? Aí fui me aproximando. Aí quando eu cheguei em frente aos hospitais, eu vi várias ambulâncias, vários profissionais de saúde. Eles estavam vestidos, todos eles muito protegidos, com aquelas roupas que cobrem a cabeça aos pés. Era mais ou menos aquilo que as pessoas usavam, né? Era tipo uma doença, uma radiação, um vírus, alguma coisa muito, muito, muito letal mesmo, que a pessoa se proteger não só com máscara, igual nós usamos a máscara, né, na Covid, não. Esse era uma coisa pior do que a Covid. Era mais letal ainda do que a Covid. Isso eu entendi, né? Então eu vi muitas ambulâncias ali em frente ao hospital, os profissionais de saúde para lá, para cá, aquela correria em frente ao hospital. E eu falei, Senhor, o que é isso? É mais uma doença? Isso é vírus? É mais uma doença que está vindo? Então Deus, o Espírito Santo, ele ia confirmando assim no meu coração e não com palavras. É tipo uma comunicação mental, pela mente, tá? Não é de abrir a boca e falar, não, é tipo uma comunicação, mental. Você conversa com ele e ele vai te falando dentro de você, na sua mente. Eu falei, Senhor, isso é mais uma doença, isso é mais um vírus, o que está acontecendo? E ele confirmando dentro de mim que sim. Aí eu pensei que eu ia voltar da porta do hospital, eu achei que eu ia voltar, né? Mas não, ele me fez entrar. Eu entrei pelaquela portão principal, eu entrei, passei na recepção, tava todo mundo com essas vestes de proteção, não era só negocinho de máscara, não, era coisa muito séria, muito pesada, muito letal mesmo. Eu entrei no hospital, eu entrei em várias salas, vários leitos, muita pessoa deitada, muita pessoa doente nesse hospital. Era muito grande esse hospital, tinha muita gente doente. Eu entrei em um quarto que não tinha paciente. Era um quarto só dessas vestes que eles tinham que usar, tipo uniforme. Eu já expliquei, igual aquele que a gente põe quando vai colher mel para não ser picado pelas abelhas. Então eles se cobriam da cabeça aos pés.
Eu fiquei dentro daquele hospital por eu não sei o tempo que eu fiquei dentro daquele hospital, né? Eu sei que eu andei o hospital todo, fiquei vendo aquelas pessoas, fiquei muito triste, né, durante a visão, o arrebatamento. Porque o arrebatamento, gente, deixa eu explicar pra você. O arrebatamento é você, igual eu estou aqui falando com você. Não é sonho, não é pesadelo, não é. O arrebatamento é real, assim como eu estou aqui falando com vocês. Eu tenho entendimento de tudo, eu entendo tudo. É só o meu corpo que fica, né? Mas o espírito, nós somos um corpo, temos alma e temos espírito. Somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Então, meu corpo, nos arrebatamentos, meu corpo fica na cama e ele me leva onde ele quer me levar, me mostrar o que ele quiser me mostrar, né? Louvado seja Deus por isso. E eu fiquei dentro daquele hospital, eu não estava entendendo, eu sabia que era uma doença, né? Aí eu vi lá os pacientes e saí. Quando eu saí do hospital pela porta principal, eu fiquei olhando pro hospital de novo, né? As ambulâncias chegando, saindo, os profissionais de saúde muito preocupados, era uma agitação muito grande. Aí eu entendi que era mais uma doença. Eu falei, Senhor, isso é uma doença. E com certeza é pior do que a Covid. E ele confirmando dentro de mim que sim. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Eu não estou aqui para assustar ninguém, nem para assombrar ninguém, para sensacionalismo. Eu estou aqui para me contar o que Deus me mostrou, aquilo que eu vi. É uma doença que ela chega a ser, digamos assim, 10 vezes pior do que a Covid, tá? Essa doença, ela foi criada, tá? Ela foi criada para soltar no ar mesmo, tá? Ela foi criada. Essa doença, ela... É porque tem coisas que eu não posso falar aqui. Nem tudo eu posso falar, mas os irmãos vão entender. Essa doença foi criada para redução da população, tá? Irmãos, eles têm que plantar a nova ordem mundial. A população tem que ser reduzida, eles vão reduzir a população. Então esse vírus vai matar muita gente. Então esse vírus, ele já foi criado, ele já está pronto para ser jogado no ar, tá? Esse vírus está pronto para ser jogado. Ele foi criado em um laboratório, tá? Tá pronto, porque Deus me revelou tudo, Deus me mostrou tudo. E esse vírus é pior do que a Covid, tá? Nós temos que orar muito o Senhor, buscar muito o Senhor. Meus irmãos, ó, Jesus está voltando. Então vai ser uma tribulação muito grande, muito sofrimento. Vocês não têm ideia do que está por vir. Então a gente vê que Jesus está próximo. A gente não sabe o dia nem a hora. Então é por não saber o dia nem a hora que nós temos que nos preparar todos os dias, estar sempre preparado, porque Deus, Jesus, ele vai esconder os filhos dele no esconderijo do Altíssimo. Então, para Deus esconder aqueles que são dele, aonde que ele vai esconder? No arrebatamento, lá em cima, porque a terra vai estar contaminada. A terra já está contaminada de coisas ruins. Então Deus, ele promete livrar o povo dele. Correto? Então esse mal virá, né? Mas isso é bíblico. Isso é com permissão do Senhor, para que a palavra de Deus se cumpra. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como é que estão passando? Tem sido dias muito difíceis, na verdade, mas a nossa redenção está próxima. Bem, hoje eu quero contar para vocês um sonho que eu tive, tem mais ou menos 2 semanas, um sonho profético. Esse sonho que eu tive foi sobre a grande tribulação e quando eu tive esse sonho, eu acordei muito mexida, eu acordei chorando. O meu marido até se assustou, né, porque ele me viu chorando, perguntou o que era e na hora eu contei o sonho para ele e tal. E depois desse sonho eu tive uma visão e eu vou contar aqui para vocês, ok? Bem, o sonho sobre a grande tribulação que eu tive foi o seguinte. Nesse sonho, eu estava na casa da minha mãe e junto com os parentes dela, uns parentes do meu padrasto. E eu lembro que eu estava com fome. E eu acordei de manhã na casa dela e eu disse, mãe, tô com fome.
Eu queria comer um pão. Só que o pão tinha acabado. E então eu pensei assim, bom, acho que eu vou na padaria comprar um pão. Na hora que eu ia tomar a atitude de ir à padaria, eu pensei, não vou. Porque se eu for à padaria, eles vão descobrir que eu estou aqui. E então eu não fui. E eu percebi que já não tinha muita coisa para se comer na casa da minha mãe. Já tinha praticamente nada de comida. Depois dessa pequena cena, eu me vi numa casa. E essa casa parecia um local onde eu estava escondida. Eu estava escondida junto com algumas pessoas. E enquanto eu estava nessa casa, eu percebi que eu estava fugindo, o tempo inteiro eu estava tentando fugir de alguma coisa. E então umas pessoas, elas começaram a me procurar. Só, queridos, que essas pessoas que começavam a me procurar, eles pareciam cristãos, eles pareciam crentes. Ninguém dizia, por exemplo, que fossem agentes do FBI ou de policial ou do exército, algo parecido. Não, eram homens e mulheres, né, vestidos decentemente, como se fossem cristãos, e eles começaram a me procurar. O interessante, queridos, é que no meio desse sonho eu tive alguns relances de algumas cenas. No meio da sequência desse sonho, Deus me deu relances de algumas cenas que aconteceram pontualmente. Na primeira cena, eu vi muitos cachorros dentro de uma caçamba de um caminhão. E esses cachorros eram muito ferozes. E esses cachorros estavam sendo soltos numa floresta para caçar pessoas. Depois, num outro relance, eu vi uma mulher ajoelhada e algumas pessoas seguravam essa mulher pelo cabelo e iam degolar ela com uma faca. Ela olhava fixamente para frente e uma luz brilhou nos olhos dela. Eu vi uma luz acender nos olhos dela. Na hora que essa luz acendeu nos olhos dela, ela sorriu. E eu sabia naquela hora, eu tinha certeza que ela estava vendo o mundo espiritual. Eu queria olhar para o lado que ela estava olhando para ver o que ela estava vendo. Mas eu não conseguia virar o pescoço, eu não conseguia olhar para ver o que ela estava vendo. Muito bem. Passados esses relances que eu tive, eu voltei àquela cena onde as pessoas iam nessa casa me procurar. E eu comecei a fugir na pontinha do pé para que aquele homem que estava vindo atrás de mim não me visse. Lembrando, aquele homem não estava com roupa do exército, não, estava vestido como um homem comum. E eu tinha a sensação no sonho de que eles eram cristãos. Então eu vi aquele homem se aproximando, tranquei a porta por dentro e saí por uma outra porta. Nisso que eu saí por uma outra porta, eu desci a rampa daquela casa, do lado de fora. Quando eu cheguei lá embaixo, eu encontrei duas mulheres. E então, elas também estavam me procurando, me caçando, vamos dizer assim. Mulheres comuns, com roupas comuns, como se fossem cristãs. Então eu pensei na hora, pronto, não vai dar para eu fugir, eles me pegaram. E então essas pessoas me pegaram e me colocaram dentro de uma Kombi ou de uma van, eu não sei bem que transporte era, eu sei que é um transporte como se fosse uma Towner ou uma van que você coloca muitas pessoas dentro. E estava eu e um outro grupo de pessoas ali. E na hora que eu estava dentro daquela van, eu comecei a cantar um louvor e eu chorava muito. E eu cantava um louvor, cantava. E aquelas pessoas que tinham me capturado também começaram a cantar junto comigo. Ou seja, eram pessoas que também conheciam louvores, conheciam músicas de adoração. Mas, em contrapartida, elas tinham me caçado, elas tinham me pego, né? Então, eu fui levada para um local. Chegou nesse local... tinham muitas pessoas ali que tinham sido capturadas, muitas pessoas. E então eu desci daquela van e vi muitas pessoas ali, vi pessoas conhecidas. E naquele momento eu sabia que eles estavam reunindo, todas as pessoas que eles tinham capturado, eles estavam reunindo num lugar só, que era aquele local. Quando eu olhei para o lado, eu vi o meu marido. E eu lembro que eu corri e abracei ele como se fizesse muito tempo que eu não o visse. Quando ele ia me beijar, eu falei assim, não me beije, porque
Se você me beijar, eles vão torturar você na minha frente, vão saber que você é meu marido, vão te torturar na minha frente. E eu não quero ver isso. E ele falou, tudo bem, aí se afastou de mim. Nisso que ele se afastou de mim, eu encontrei o meu pastor e umas outras pessoas que eram da minha igreja. E nos abraçamos com o pastor. O meu pastor, ele chorava muito. E então eu encontrei outras pessoas ali que eu conhecia e abracei essas pessoas também. A sensação que eu tinha, queridos, era que fazia muito tempo que eu não via essas pessoas. Então, uma moça que estava do meu lado falou assim, Dai, você quer esse doce? E aí ela pegou um doce, eu não sei que doce é esse, queridos, e colocou dentro da minha boca. E eu mastiguei aquele doce, tudo. Eu falei, é doce? Você tá me dando um doce? E ela falou, sim, é um doce. Eu falei assim, irmão, mas quem te deu esse doce? E então ela disse, foram eles que deram. Aí eu falei assim, mas se foram eles que deram, esse doce deve estar envenenado. E então ela falou, sim, ele está envenenado. E aí eu tinha percebido que eu tinha comido o doce e o doce estava envenenado. E eu falei, pronto, agora esse doce ele vai fazer, daqui a pouco o veneno desse doce vai fazer efeito em mim. Em consequência da dose de veneno que tinha dentro daquele doce. E no sonho eu pensava assim, Senhor, eu sempre achei que iam cortar o meu pescoço. E no sonho o Senhor falou assim, não, você vai bem envenenada. Eu falava, então isso quer dizer que esse veneno vai fazer efeito? E ele falou, sim. Só que ao invés, na hora eu comecei a sentir um certo desespero, mas depois eu comecei a ficar tranquila, porque eu sabia, porque eu ia encontrar logo com o Senhor. E então esse sonho terminou, né? Então eu acordei chorando muito, muito apreensiva com esse sonho, muito triste. E agora, queridos, eu fiquei aquele dia, naquela manhã, muito triste, muito preocupada, e perguntando ao Senhor por que eu tinha sonhado que eu estava na grande tribulação. Agora, queridos, eu vou explicar para vocês por que Deus me deu esse sonho, por que o Senhor me mostrou isso. Antes eu pensava, teve um tempo que eu cheguei a pensar que quando alguém sonhasse que estava na grande tribulação, é porque aquela pessoa iria passar pela grande tribulação. Então, por isso ela sonhava tanto com a grande tribulação. Hoje, o Senhor já me explicou, já me ensinou a perceber, a discernir esses sonhos. Por quê? Porque um sonho da grande tribulação, queridos, é um sonho muito óbvio, não é? É muito claro. Então, por ser um sonho muito óbvio, a gente acha que não precisa de ser discernido, de ser interpretado, porque está muito na cara. Então a gente pensa, bom, eu sonhei com a grande tribulação, ok, então é só isso, não tenho que discernir. Tem, queridos, tenho que discernir sim. Veja bem, eu perguntei ao Senhor por que ele tinha me dado esse sonho. Que sonho era esse? Que na verdade tinha sido uma visão, não um sonho, né? E então, eu comecei me veio na minha mente o seguinte versículo. Preste atenção nesse versículo. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Queridos, o que Deus quis me dizer com esse versículo de Deuteronômio? Nesse capítulo aqui, capítulo 11 todinho, o Senhor está dizendo o que ele vai fazer com Israel. O que vai acontecer com Israel se Israel permanecer no caminho dele, permanecer obediente, cumprindo os mandamentos de Deus, que será caminho de bênção, ok? E Deus mostra também, tanto aí quanto em diante, o que vai acontecer com Israel se Israel andar em desobediência e não cumprir os mandamentos de Deus. Ou seja, o Senhor está mostrando para Israel dois lados da moeda, né?
que Israel tem 2 caminhos para escolher: caminho de bênção ou caminho de maldição. Pois bem, quando o Senhor me deu esse sonho, o que o Senhor quis mostrar para mim foi o seguinte: que isso vai acontecer comigo e com as pessoas com as quais eu vi no sonho, se nós não andarmos de acordo com o que o Senhor nos manda. Se por algum motivo nós andarmos em desobediência, nós esquecermos os princípios e mandamentos do Senhor, então essas coisas se sucederão. O que acontece, queridos? Nós temos que aprender a distinguir uma coisa. As profecias bíblicas com relação ao fim dos tempos são irrevogáveis. Elas vão se cumprir, queira um homem ou não, ok? Sendo que profecias pessoais, principalmente no que diz respeito a escolhas, livre-arbítrio, elas não são irrevogáveis. Elas não são uma sentença. Elas são uma escolha, ok? Então, quando o Senhor me mostrou esse sonho, Ele quis dizer o seguinte, e depois Ele veio me explicando durante o dia, que nós, querido, não somos salvos. Nós estamos salvos. Isso é diferente, tá? Nós estamos. Se a gente vacilar, se a gente começar a andar fora do caminho do Senhor, se a gente começar a andar por caminhos tortuosos, esquecer de obedecer os mandamentos de Deus, a gente vai de mal a pior. E como é que Deus vai levar uma noiva rebelde para o céu? Vai? Não, Deus não vai. Então, o que Deus estava querendo me mostrar com esse sonho, que Ele quis me mostrar com esse sonho, foi um alerta, tá? Esse sonho, ele não foi uma sentença para mim. Ele foi um alerta. Ou seja, se eu não permanecer no caminho do Senhor, eu vou passar por isso que eu vi no sonho. Ok? Então, o que acontece? Isso não quer dizer, esse sonho, ele não está querendo dizer que eu e as pessoas envolvidas, tenhamos que passar por isso. Não. O Senhor, Ele dá as profecias pessoais como um alerta para nós. Ou seja, Deus avisa a nós sempre que algo ruim ou bom vai suceder. Deus avisa. Mas Deus trabalha, queridos, em cima das nossas escolhas. Deus trabalha em cima daquilo que a gente quer. Nesse versículo aqui, o Senhor está sendo muito claro. Ele está dizendo, Ele está colocando diante de nós a bênção e a maldição. Né? E tem um versículo aqui que eu não me recordo do qual, que diz o seguinte, que escolha a vida para que vivas. Ou seja, o Senhor, Ele está o tempo todo nos dando o direito de escolher segui-lo e prosperar ou não. Ok? Por isso, queridos, que eu não acredito nessa afirmação que as pessoas falam de que Deus as escolheu para ficar na grande tribulação. Eu não acredito nisso. A palavra de Deus diz que Deus não nos destinou para a ira, ou seja, a vontade do Senhor é que todos, sem exceção, se salvem. Mas as pessoas fazem escolhas e Deus respeita as escolhas das pessoas. Eu tenho imagens aqui que nós vamos colocar aqui agora, né? Preparar ela para colocar aqui agora, antes de entrarmos no assunto dos 2 bilhões que já foram marcados. O rio Eufrates está secando de uma forma muito intensa, muito rápida, assustadoramente, pastor. Olha aí. Ó, vou parar aqui. Vou dar uma pausa. Aqui está, né? Deixa eu pausar melhor assim. Aqui Eu tenho imagem e vídeo aí, que interessante. Exatamente. Ó, 23 de março de 2021 foi quando começou o trabalho de monitoramento do rio Eufrates. A gente pode ver que existe ali 3 janelas, né? 2 acima da água e a outra lá em cima, naquele, como se fosse um farol, né? Como se fosse um farol lá em cima para monitoramento. Porém, esses espaços que nós estamos vendo, que é como se fosse uma janela, cada janela dessa tem a medição, pastor Rodrigo, de 3 metros, como se fosse um apartamento, né? Como se fosse um apartamento. Vamos continuar com as imagens. 23 de março de 2021 foi o início deste monitoramento. Vamos embora.
Você que está em casa, chame todo mundo. Olha, observe com atenção a rapidez que o Eufrates está se secando. E isso é cumprimento de profecias. Ó, no dia 16 de outubro de 21, olha o tanto de janelas que já estão aí, pastor Rodrigo. Meu Deus, meu Deus. Era apenas 2. Já está com 2,5 a mais. Tá? A marca da água está ali. Você vê que 2 para cima não tem marca de água. Meu só Deus. Tem 2,5 em diante. Isso de março a outubro de 21. Vamos embora. Observa você que está em casa a seriedade desse assunto que nós estamos tratando. 16 de outubro, pastor Rodrigo. Tá, olha lá, meu Deus, daqui a pouco vai ficar só o chão aí, pastor. Vamos embora, vamos ver no que vai dar, né? Vai observando você que está em casa a data, 16 de outubro. Começou 21 de março do ano de 2021. Vai vendo. Isso é assustador, essa é a realidade. 10 de janeiro de 22, pastor Rodrigo. Ó, 2, já foi 2, mais 2 janelinhas ali, completamente. 2 de cima, mais duas aí. Quer dizer, você percebe. Meu Deus, e rapidamente, pastor, muito rápido. Isso menos de um ano, né? Porque o monitoramento começou no mês de março de 21. Isso aí é 10 de janeiro de 22. Vamos continuar. Por quê? Sim. Porque a Bíblia fala que esse rio, ele vai secar. O anjo vai derramar taça sobre ele. Então, quer dizer, água um pouco vai ter. Mas, porém, você percebe que está secando de forma natural, de uma forma assim, muito fora do normal. 2 de julho de 2023, o farol, ou seja, o prédio, já não está mais rodeado de água. Isso chega a me arrepiar, pastor Rodrigo. Meu Deus. O prédio já está na terra, direto. Dá uma olhada nisso. Meu Jesus. Está na terra. É assustador, gente. Isso é fora do comum, né? Aí tem pessoas chegando agora e perguntando: o que é isso aí, pastor? Isso aqui é o rio Eufrates se secando para cumprimento da profecia escatológica que fala que os exércitos da terra irão usar a linha, né, que o Eufrates corre com água. Eles irão ser conduzidos por esse caminho até chegar no vale do Meguido, entre o Monte Tabor e também toda aquela região em Israel, né? Vamos continuar. 2 de julho de 23. Olha essas imagens. Tudo começou em 2021. Olha isso. Gente, era tudo água isso daí nas primeiras imagens. Dá uma olhada assustador. Nisso daí. Olha lá. E o senhor falou que cada janela dessa tem 3 metros de altura, pastor? Cada janela dessa, 3 metros de altura, é como se fosse um apartamento, como se fosse um prédio, né, um edifício. Então, a forma de medir é dessa maneira. Então, quando nós começamos a mostrar para vocês, que foi que eles começaram a monitorar no mês de março de 2021, essas 2 janelas estavam acima. E o restante todo estava coberto de água. Portanto, então, agora, no 15 de agosto de 23, olha só, vai vendo. Possamos dizer então, pastor, assim por cima, que a cada 6 meses desceu 6 metros. Exatamente. Ó, aqui a imagem está mais clara, né? Está mais claro. Você que está em casa, dá uma olhada. Esse edifício de medição está em solo agora, pastor Rodrigo. Ele já não... Olha as medidas, a marca da borda da água, né? Marcando lá aonde estava e o tanto que desceu. Olhando assim ao longe, parece que é uma quantidade mínima, mas essa medição é como se fosse a medição de moradia de um prédio, de um edifício de qualquer cidade. Meu Deus, olha aqui que coisa impressionante. E eu via em algumas matérias, pastor Gunei, que até 2040, mas eu vi também uma matéria que prevê 2030. Então, se esse rio secar, gente, a profecia bíblica está muito perto aí, está se cumprindo. Qual, pastor? Já aconteceu o arrebatamento. Aqui, pastor Claudinei, está falando já dentro da grande tribulação, só para os irmãos terem uma noção do que vai acontecer, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é esse versículo, pastor Ney? Está falando sobre lá Daniel 9:22, onde o
o anticristo vai se rebeliar, sem dizer, contra o povo de Israel e mostrar sua face. Depois de 3 anos e meio, quando haverá aquela paz, né, falsa, aquela coisa toda, de repente ele vai se rebeliar contra Israel. E é aí, pastor, que entra então o selo, né? Os selos, o qual são os cavaleiros do Apocalipse. E dentre os cavaleiros do Apocalipse, um deles marca exatamente os 2 milhões de pessoas, se acontecer hoje, né, pastor? Se fosse acontecer hoje, seria 2 milhões de pessoas 2 bilhões, marcadas. Né? 2 Isso, 2 bilhões marcadas aí. Infelizmente, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, mas nem o pastor Claudinei, é a Bíblia que diz isso, irmãos. Tá bom? Esse você pode perguntar, tá, mas da onde vocês estão tirando essa matemática? A matemática é muito simples, pastor Rodrigo, de nós fazermos, né? A Bíblia fala, né, de uma porcentagem, né, que seria semelhante à terça parte, né? Que aí nós sabemos que o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. Nesta quantidade de 8 bilhões de seres humanos, se é uma terça parte, então você tira 1 e ainda sobra a quantidade de 6 bilhões e 2 bilhões, então, é liquidado. Mas inclusive, a pergunta que muitos estão fazendo é: como que eles estão já marcados, pastor? Da onde que vocês tirou essa questão da marca? Vamos ver a passagem de Apocalipse, pastor Rodrigo? Pode ler, pastor Rodrigo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Você sabe que, embora esse cavaleiro não está na terra, mas aqueles que trabalham para o sistema desses cavaleiros já estão promovendo tudo que está escrito nessa passagem bíblica, no Tessalonicenses 2,6. Agora vós sabeis que o que detém para que a seu próprio tempo seja manifesto, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja, quem está detendo a manifestação do anti-Machia é a igreja que está na terra, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que se santifica, a igreja que pratica a generosidade. É esta igreja que será arrebatada, e quando for arrebatada, então o caminho do anti-Machia estará desimpedido para ele atuar com toda a fúria na face da terra.